Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em João, Evangelho conforme escreveu João, capítulo de número 4. Nós vamos ler a partir do verso de número 1. Evangelho conforme escreveu João, capítulo 4, verso 1. Gente, nós iniciamos uma série de mensagens às terças-feiras com o tema Eu Nasci de Novo. Cada terça-feira nós vamos ter alguém aqui compartilhando o seu testemunho e a sua história de vida e aquilo que Deus tem feito na vida dessa pessoa. Amém? Então hoje eu fui escolhido por mim mesmo, porque ninguém queria vir, aí eu me escolhi, brincando gente, foi Deus que me escolheu, viu? Para estar aqui hoje compartilhando o meu testemunho, né? Gente, o meu testemunho completo, eu não gosto muito de compartilhar, porque a maioria, né, tem muita vergonha do que eu fiz. Eu não tenho orgulho de quem eu fui, de forma nenhuma, sabe? Então assim, é muita baixaria, eu não gosto de contar, mas Deus queimou muito no meu coração de iniciar essa série de mensagens testemunhando, contando testemunhos de vida, sabe? E hoje a pastora ainda falou comigo, e aí, você vai contar seu testemunho, né? Eu falei, vou, pastor, eu vou contar. Não queria não, mas eu vou. E eu quero compartilhar com vocês, sabe, a minha história de vida. Não se assustem, tá? Eu hoje sou uma pessoa mudada, tá, gente? Eu já estou te adiantando, amém? A pastora convive comigo há 13 anos, quase que 24 horas por dia, há 13 anos. Pergunta ela que dia que ela me viu brigando com alguém, ou no trânsito, ou discutindo. Isso nunca aconteceu. Pode ser que amanhã aconteça. Quem está em pé, cuide para que não caia. A não ser um cara uma vez que roubou meu celular, eu corri atrás dele, eu jurei que eu ia pegar o celular de volta, eu corri atrás dele e dei uma geral nele e peguei o telefone de volta. Falei, não, o telefone custou muito caro, vou aceitar esse bandidinho roubar meu celular não. Eu fui atrás e peguei ele no pulo, tomei o celular dele. Acho que foi a única vez que eu dei uma desviada assim e voltei de novo. Mas valeu a pena, porque o meu celular foi pego de volta. Amém? Fora isso, gente, 20 anos de conversão. Nesses 20 anos, graças a Deus, nunca mais briguei, nunca mais usei droga, nunca mais bebi, nunca mais. A minha esposa, tem dias que ela olha para mim e fala assim, eu não acredito, eu só acredito porque a sua mãe fala que tudo isso é verdade. A sua mãe era uma mulher íntegra que não iria mentir. Fora isso, eu não queria acreditar porque você é um pamonha. Falei, gente, perdeu o respeito mesmo. Minha mulher me chama de pamonha. Falei, você me respeita, mulher? Ela fala assim, mas não tem condição. Eles falarem que você fez tudo isso que você fez e você ser essa pamonha que você é. Mas, enfim, né? Vamos para a palavra. João capítulo 4, verso 1, que diz assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era necessário atravessar a província de Samaria, chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentou-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão bem com os samaritanos? Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e eu te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo.
Onde, pois, tem água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Pai, em nome de Jesus, quero nesse momento te agradecer. Obrigado, Senhor, por esta noite, por esta palavra. Obrigado por cada uma dessas vidas que entraram aqui hoje, Pai, que vão ouvir esta palavra, esse testemunho, e a vida delas serão edificadas através da Tua palavra, Pai. Eu creio, Deus, que o Senhor marcou essa noite, e eu quero compartilhar, Deus, tudo aquilo que eu passei quando eu estava no mundo, Senhor, e o encontro que eu tive com o Senhor me salvou. A Tua palavra diz que o Senhor nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, Pai. E eu quero ser grato ao Senhor nesta noite, testemunhando, Senhor, aquilo que o Senhor fez na minha vida e aquilo que o Senhor tem feito através da minha vida. Me ajuda, Pai, que o Senhor possa me usar nesta noite, meu Deus, e eu creio que o Teu nome será glorificado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gente, eu escolhi esse texto aqui, que é um texto que desde o início da minha conversão, eu falo, gosto de pregar esse texto, porque fala que Jesus, no verso de número 4, que era necessário Jesus passar por Samaria. Por que Jesus precisava e necessitava passar por Samaria? Porque ali havia uma mulher que Jesus precisava ter um encontro com ela e salvar aquela mulher da vida pecaminosa que ela levava. Então era necessário Jesus passar por Samaria. Gente, eu creio que tudo que Jesus fazia, ele era intencional em tudo que ele fazia. Então é necessário que Jesus passe pela sua vida. É necessário que Jesus atravesse o seu caminho. É necessário que Jesus vá até onde você está. Para quê? Porque Ele precisa te salvar. Porque Ele precisa ter esse encontro verdadeiro com você para impactar a sua vida e você nunca mais ser o mesmo. Era necessário Jesus passar pela minha vida, gente. Gente, eu não sei se tem alguém aqui que se identifica comigo. Eu sei que o Marcos se identifica, porque quando nós conversamos, o Rogério aqui também, nós nos identificamos em muita coisa. Eu lembro que um dia eu estava conversando com o Marco sobre o testemunho de vida dele, o meu. Nós passamos por várias ocasiões parecidas, e eu me lembro quando o Marco disse assim: pastor, desde a minha infância, desde que eu era criança, parece uma tentação, eu era atraído por más amizades, pastor. E eu falei: Marco, eu também fui assim, desde a minha infância. O que me atraía era menino atentado, menino que gostava de quebrar o pau, menino que gostava de matar a aula, que gostava de pular o muro, que gostava de desrespeitar, que dava trabalho, que era expulso, que matava a aula. Gente, eu falava assim: mas não pode, Marco. Graças a Deus que eu não morava em Divinópolis, né, Marco? Senão nós dois ia juntar, meu filho. Não ia dar o que presta não, né, Marco? Desde criança, gente, desde criança, briguento. Gente, 4:30 da tarde acabava a aula, terminava a aula. Eu não aparecia, 15 para 5, 5 horas, minha mãe ia atrás. E ela me encontrava brigando, ela me encontrava dando cascudo nos outros meninos. E, gente, era um filme de terror. Com 5, 6 anos de idade, eu já roubava merenda na escola. Gente, que satanás, hein? Meu Deus do céu. Tinha cantina da escola onde vendia merenda, eu ia lá e roubava. Eu pulava do segundo andar, porque a minha sala de aula era em cima. Eu pulava do segundo, eu te pendurava lá na sacada e pulava lá de cima para poder pular o muro e matar a aula. Gente, era assim, filme de terror a minha vida. Briguento, encrenqueiro, se respeitava. Se um menino da minha sala, se ele passasse, ia lá, naquela época que tinha um filtro na sala de aula, nem sei se hoje existe isso ainda, aquele fio de barro, né? Quem lembra do fio de barro? Você lembra? Quem lembra do filtro de barro que tinha uma caneca de metal amarrado com arame no filtro? Só os 40 anos para cima. A turma do
grupo de risco que lembra disso. Você lembra? Você lembra? Você lembra, Rogério? Tinha uma caneca de metal amarrado num arame lá no filtro, gente. E todo mundo bebia no mesmo copo. Você lembra disso? E a gente pegava o quê, gente? A tal da boqueira. Quem pegou boqueira porque bebeu nesse copo? Eu também peguei boqueira. Hoje eles chamam de herpes, hoje tem uns nomes mais bonitos, né? Na época falava boqueira. Aí chegava em casa, a boqueira pulava para fora, aí minha mãe vinha e passava aquele negócio que chamava violeta, como é que chamava? Ah? Violeta. É ou não é? Lascava violeta na boca, aí a gente voltava no outro dia para a escola parecendo coringa. Um negócio assim, ó. Quem lembra disso, gente? Eu era dessa época. Filme de terror, gente. E eu fui crescendo e os problemas foram piorando, né? Aos 11 anos de idade, eu já contei isso aqui, gente. Eu fugi de casa com um amigo meu. 11 anos de idade. Nós conseguimos ir até Divinópolis de ônibus. Quando chegou lá, nós fomos barrados na rodoviária. E aí o conselho tutelar, de onde vocês são? De Arcos. Vocês estão indo para onde? Belo Horizonte. Espera aqui só um minutinho. E eles saíram para chamar a polícia. Ah, meu filho, perna para quem tem. Eu era doido, mas não era bobo, não. Falei, vou correr. Eu e ele saímos correndo da rodoviária. Hoje, eu sou de Arcos, tá, gente? Eu morava em Arcos. E eu consegui chegar em Divinópolis. E ali, hoje eu moro perto da rodoviária. Então, quem conhece a rodoviária até a JK, é uma distância boa. Nós saímos correndo da rodoviária até a JK para ir para a BR pedir carona. Eu e ele. E dedão para quem tem. E pedindo carona às 5 horas da tarde para um caminhoneiro mais doido do que o Batman. Porque para dar carona para 2 meninos de 11 anos de idade. Deu carona, nós entramos no caminhão, fomos. Já contei isso aqui. Quando estava chegando em Betim, escurecendo, as luzes, os reflexos do sol nas nuvens, com cor avermelhada, ele falou assim, o caminhoneiro, você sabia que quando Jesus estiver voltando, o céu vai estar com cor de sangue? E ele começou a pregar para a gente. E eu falei, meu Deus do céu, mais um doido para cercar a gente no caminho. Não bastava o conselho tutelar, agora, o cara era meio doido, né? Eu não sei se ele era crente, muito crente, não. Porque um caminhoneiro dá carona para 2 meninos de 11 anos de idade. Na barreira de policial, e mandava a gente abaixar, nós vamos prender também. Abaixava todo mundo. Olha pra você ver, eu falei, gente, hoje eu consigo entender, né? Mas teve bom, ele me ganhou para Jesus, né? E aí, chegando em Betim, ele pregou que Jesus está voltando, que Jesus que não sei o quê, e Jesus salva, Jesus cura, Jesus... E quando parou na entrada de Betim, ele falou assim, ó, eu só posso levar vocês até aqui. Pois nós para descer do caminhão, ó o crente, desce agora do caminhão, não perguntou quem era mãe, quem era pai, em vez de pegar o telefone para ligar para o meu pai, não, desce. Pegou um óleo da unção na porta do caminhão, me ungiu meu amigo e disse assim, a partir de hoje, Deus tem uma grande obra na vida de vocês, e Ele vai usar vocês nessa terra. Beleza, desci do caminhão, falei, quero nem saber, vamos curtir Belo Horizonte, gente. E aí, voltamos depois, uma longa história que eu não vou contar aqui não. Aí o pau quebrou, a gente conseguiu voltar para casa. Gente, com 12 anos de idade eu comecei a fumar meu primeiro baseado. Com 12 anos de idade eu fumei maconha. Comecei a fumar maconha, comecei a usar drogas com os meus amiguinhos, né? E eu me lembro que eu comecei a andar com as más amizades, né? Porque você sabia que a gente atrai aquilo que a gente é. Eu estava atraindo aquilo que eu era. Meu pai falava, essas más amizades, minha mãe falava, não, ele é igualzinho mesmo. Não adianta você falar que é as más amizades, é os maus colegas, não, ele é igual. Eu só atraía gente fina, só atraía gente fina. E aí, gente, o meu filme começou a ficar queimado, porque todo mundo começou a contar pro meu pai que eu estava usando droga, que eu estava fumando maconha, e aí o negócio lá em casa ficou feio. 13 anos de idade, surtou todo mundo lá em casa, 13 anos, eu era uma criança, gente, todo mundo lá em casa surtado. Aí, eu já tinha ouvido a palavra do doido lá que pregou para mim, o caminhoneiro, né? Que o nome de Jesus tem poder, que salva, que liberta. Eu dobrei o joelho lá em casa e falei assim, Jesus, se o Senhor é esse Deus que salva, 13 anos de idade, se o Senhor limpar a minha barra aqui em casa, o meu filme está queimado agora, se o Senhor limpar a minha barra, e meu pai e minha mãe começar a acreditar em mim, nunca mais eu vou fumar maconha. E aí, gente, de repente o meu filme limpou, Jesus falou assim, fechou então, eu tenho palavra, você tem? Fechou, vamos lá. E aí, gente, a moral lá em casa ficou limpinha.
E eu falei assim, agora é cumprir, né? Nunca mais fumar maconha. E aí, gente, eu fiquei 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. E, gente, só que eu não mudei as amizades. Porque você já viu aquela pessoa que fala assim, não, pastor, deixa eu te falar assim, o meu melhor amigo, ele é traficante, pastor, mas eu não. O meu melhor amigo, ele fuma um baseado, pastor, mas eu não. O meu melhor amigo, pastor, ele faz tanta treta errada, mas é meu chegado, eu não faço não. Pastor, aquele cara doidão é o meu melhor amigo. O capeta fala assim, ó, que coincidência, ele é meu melhor amigo também. Pega aí, nós estamos juntos então. Gente, eu queria mudar, mas não queria mudar as amizades, sabe por quê? Sabe o que a Bíblia diz? As más companhias corrompem os bons costumes. Você viu esse menino que morreu esse fim de semana agora? Dizem que ele era um menino incrível. Estava no lugar errado, na hora errada, com as pessoas erradas e na festa errada. Tomou um tiro de graça, sendo um ótimo jovem. Dizem que ele era um cara extraordinário. Gente, as más companhias corrompem os bons costumes. Cuidado com as suas amizades. Continue andando com essas más amizades. Continue andando. E aí o que aconteceu? Um dia a gente foi para um sítio e chegou lá, vamos fumar um baseado? Vamos, sabe? E eu fiquei, vou, não vou. E acabei aceitando aquele baseado. Novamente, fumei aquele baseado. O que a Bíblia diz? Não sei se a Bíblia diz isso, não, é a gente que fala, né? Que a gente não é obrigado a prometer, mas a cumprir sim. Eu prometi para Deus que eu nunca mais ia usar droga. Eu fiz uma promessa para o Senhor. A Bíblia diz, não faça voto de tolo. Se você fizer, cumpra o voto que você fez, ainda mais se for com Deus. Eu fiz um voto, nunca mais eu uso droga, quebrei o voto. A moral lá em casa estava limpinha, estava assim, alvo como a neve, branquinha. Aí, gente, voltei a usar droga e o que aconteceu? Voltei a fumar maconha, o que aconteceu? A minha vida foi de mal a pior, porque eu não cumpri uma palavra que eu tinha dado para Deus. Porque você falar uma coisa com um homem e não cumprir, mas com Deus. E aí, gente, de maconha eu comecei a cheirar cocaína. De cocaína eu experimentei cola, fui cheirar cola. E minha vida começou a ir de mal a pior. Era de menor, comecei a ir preso, só que o de menor não fica preso. Roubava uma coisa ali, ia preso, soltava naquela noite. Roubava outra coisa, ia preso, me soltava de novo. Até que eu completei 18 anos de idade e eu comecei a fumar crack. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E aí eu comecei a fumar pedra, comecei a usar crack. E aí minha situação começou a de mal a pior, porque aquele que voltava para casa para dormir, começou a ficar uma semana sem voltar em casa, fumando pedra. Eu ia para outra cidade, meus pais nem sabiam onde eu estava, eles saíam me procurando, de repente eles chegavam em outra cidade e me achavam lá naquela cidade. Mãe tem um radar, né, gente? Quem tem mãe aqui? Parece que tem um chip que a sua mãe coloca no seu bolso, que ela te acha onde você está. Deus fala, está lá naquele lugar agora fazendo treta errada. Impressionante minha mãe. Minha mãe tinha um radar, ela me achava aonde eu estava. Falava com meu pai, pode ir em tal lugar que está lá aprontando. Ele ia e me achava, gente. Mãe é um negócio que não tem como você querer enganar. Você não engana a sua mãe, você só acha que você engana, você está achando. Você acha que está passando ela para trás, ela finge que está sendo passada para trás. Queria te contar não, mas ela sabe de tudo. Minha mãe sabia de tudo. E aí com 18 anos eu comecei a fumar pedra, comecei a fumar crack. E aí, gente, o crack, eu misturava crack com bebida, com cachaça, com maconha, e fumava mesclado, e ficava mais louco do que o Batman. Gente, uma noite dessas que a gente estava muito doido, nós fomos para um forró que tinha numa escola, uma escola promoveu um forró para arrecadar dinheiro, nós fomos. E eu me lembro que, me lembro de pouca coisa, mas isso eu me lembro, que a gente chegou, entrou na fila, né? Deixa eu rebobinar um pouquinho aqui, a gente tinha brigado um final de semana antes, e tinha batido contra outra gangue que era de outra cidade, e aí nós quebramos eles no pau, e aí, nesse sábado, no outro fim de semana, eu recebi uma ligação, me ligaram,
Era telefone fixo ainda, quem lembra do telefone fixo? Turma do grupo de risco também, né? Telefone aquele fixo lá, não existe mais, gente. E aí, quando eu atendi o telefonema, um cara falou assim, é o site? Ele falou assim, eu mesmo, é o site. Falou, olha, eu sei que você não vai vir até na minha cidade, mas se, como é que é o ditado? Eu nem lembro mais, se Maomé não vai até a montanha, como é que é? É isso aí mesmo que você entendeu. Ele falou esse ditado para mim, falou assim, eu vou aí e eu vou te matar. Isso no sábado à tarde, e à noite eu ia sair. Eu falei assim, não, alguém quer me matar, então tem que sair preparado. Gente, uma faca desse tamanho, toda enferrujada, preta, eu estava de calça, enfiei ela dentro da minha meia assim, peguei um cabo de aço, enrolei esse cabo de aço, coloquei no bolso e saí. E falei assim, se ele resolver vir hoje, ou é eu, ou é ele, né? E aí nós chegamos nesse forró, eu precisava de entrar no forró, o que eu fiz? Tirei essa faca desse tamanho, parecia uma espada do Highlander, né? Do Thundercats. Quem lembra do Thundercats aí, gente? Tirei a espada do Thundercats, escondi num monte de brita que tinha lá perto e entrei na fila desse forró. E eu não sei o que aconteceu, começou um empurra nessa fila, e tinha um cara na minha frente, ele me empurrou, eu empurrei ele, nós começamos a brigar, e o irmão dele estava atrás de mim. E aí eu não vi o irmão dele me deu um mata-leão, os homens aí sabem o que é um mata-leão, né? Ele me deu um mata-leão, me enforcou, e quando ele me enforcou, esse que eu estava brigando com ele começou a me socar, e foi me socando, e eu caí desmaiado no chão. E aí eles desapareceram, eu acordei, me levantei, e tinha um amigo meu que estava lá, que era um traficante, eu chamei ele e falei assim, ó, quem foram esses caras que me bateram? Aí ele falou, não, Sérgio, deixa isso, deixa isso. Falei, me conta quem são, você conhece eles? Ele falou, conheço. Ele falou, eu falei, então me conta. Ele falou, não, vou te contar. Eu falei, você vai me falar. É fulano de tal, um chama fulano, o outro Beltrano, eles são irmãos, mas deixa isso de lado. Eu falei, você pode deixar que eu vou deixar de lado. Aí eu fui lá nesse monte de brita, peguei essa faca, coloquei na cintura, coloquei na cintura, não lembro direito. E aí ele falou comigo, Sérgio, eles entraram lá dentro, você não vai conseguir entrar lá com essa faca que eles vão te barrar. Eu falei, não tem problema, eu pulo o muro. Ele falou assim, o muro tá cheio de aquele negócio lá. Eu falei assim, eu pulo, quebro tudo isso aí, vou lá dentro e eu vou pegar eles. E eu consegui pular o muro cheio daquele negócio lá, que eu não sei como é que chama também, serpentina, né? Consegui pular lá dentro e entrei e saí procurando eles lá dentro. E esse amigo meu, traficante, entrou pela portaria, e quando eu encontrei lá dentro, eu falei, agora você vai me mostrar, cadê eles aqui dentro? Eles estão aqui, você vai me mostrar. Não, Sérgio, deixa pra lá, ele estava doido para ver o circo pegando fogo, e os bombeiros tudo de folga, né? Não, Sérgio, não, me mostra onde ele está, me mostra agora. E ele me mostrou, aquele rapaz lá foi o que te bateu. Gente, eu arranquei essa faca, eu não via nada, eu estava louco, endemoniado, eu não via nada. Eu fui em direção àquele rapaz, e eu arranquei a faca, e eu acertei a faca no pescoço dele. Ele caiu no chão, veio um moço, pulou em mim, eu voei no chão com faca, caí no chão, o moço para um lado, eu para o outro. Eu peguei a faca de novo, eu nem vi quem é o cara que tinha pulado em mim. Eu fui de novo naquele rapaz, ele saiu correndo, eu dei uma facada nas costas dele, ele caiu de novo. Aí eu peguei a faca, saí correndo para ir embora. Parece que o diabo falou assim, não, volta lá e dá mais uma. Eu voltei. Quando eu voltei, gente, tinha 4 homens carregando ele. Quando eles me viram com essa faca igual a do Highlander, ele largou o coitado no chão e paf! Caiu no chão. Saiu todo mundo correndo, e eu fui para dar uma facada nele, ele fez assim, pegou no braço dele. Aí eu saí correndo desse forró, e corri, a polícia conseguiu me alcançar, me pegou, aí me levou preso. Eu fiquei 1 mês preso, gente, fiquei 1 mês preso por causa dessa situação, de tudo isso que eu fiz. Depois de 1 mês, né, o rapaz que tinha brigado comigo foi lá, pediu para tirar o processo, para me liberar. Ele falou com a promotora, no meu julgamento, falou, não, eu não quero processar ele, eu não quero levar para frente, por favor, deixa ele, eu só quero que eles me deixem em paz. A gente era uma gangue de 30 pessoas, quando batia num, juntava os 30 para pegar o cara. Então ele falou assim, minha vida vai virar um filme de terror com esse povo agora, onde que eu for, qualquer festa que eu for, eles vão estar lá, eles vão me destruir. Então não quero que prende ele. E aí me soltaram, e aí me liberaram de novo, né? E aí eu saí, mas eu não mudei de vida, eu continuei aprontando, continuei fazendo treta errada, e aí eu me aprofundei mais ainda no crack. Quanto mais o tempo passava, mais eu estava viciado no crack,
minha vida era assim, ou eu bebia pinga, ou eu fumava pedra. Quando eu não tinha dinheiro para usar pedra, aí eu bebia pinga. E eu tinha um amigo que se chamava Fabrício, né? O Fabrício, ele tinha um apelido de gordinho. Eu e o Fabrício, a gente andava junto, né? No meio dessa turma de 30 pessoas, eu e ele, morávamos mais próximo, nós nos identificávamos mais, né? Então a gente andava mais junto. E o Fabrício, eu tinha um coração melhorzinho, mas quando eu bebi, eu ficava igual o Satanás. Ele não. Ele já normal, ele era ruim. Ele era mal de natureza, ele não precisava de beber para aprontar, não. Ele, no normal dele, ele fazia o que eu tinha que ficar muito louco para fazer. E eu lembro que uma vez nós brigamos com os rapazes de Formiga, ele tomou uma facada de um rapaz, e ele disse assim para mim: Said, nós temos que matar esse rapaz. Eu falei assim: vai matar ninguém? Não, esquece, vocês têm que matar ninguém. Tem, Said, nós temos que matar ele, nós temos que acabar com a vida dele, porque o dia que a gente matar um, nós vamos ser respeitados. Eu falei assim: não tem que matar ninguém. Ele tem sim, tem que matar. Gente, olha o poder das palavras. Não brinque com palavras. Às vezes você está nervoso, você fala: mas eu falei porque eu estava nervoso, eu falei da boca para fora. Você falou da boca para fora. O diabo pega as palavras e ele tenta transformar aquilo numa realidade. A Bíblia diz que o poder da vida e da morte está onde? Na língua. Nunca brinque com palavras. Nunca fale coisas sérias com as suas palavras. Se você abençoa, Deus pega as palavras e transforma em bênção. Se você amaldiçoa, o diabo pega as palavras e tenta transformar em morte. Ele sempre dizia assim: tem que matar um, tem que matar um, tem que matar um, tem que matar um. E eu falava assim: não tem que matar ninguém, nós não vamos matar ninguém. E ele falava assim: tem que matar alguém. O que aconteceu? Ele brigou com o rapaz, ele bateu nesse rapaz até a morte. Eu estava junto, eu não fiz nada, eu não entrei na briga, eu não coloquei um dedo nesse moço, ele bateu nele até matar esse rapaz. Olha o poder das palavras. Ele dizia: temos que matar. Eu dizia: não temos que matar. No dia da briga, ele matou e eu não fiz nada. Olha o poder das palavras. Você vai sair daqui hoje e nunca mais você vai usar a sua boca para amaldiçoar ninguém, nem a sua própria vida. Ninguém. Estava assistindo The Chosen, mandei a foto para o Rafael, filmei lá a passagem. Gente, Jesus chegou diante de uma figueira, e ele olhou para aquela figueira, ele foi procurar figos, e ele não encontrou figos, porém somente folhas. E ele olhou para aquela figueira, e ele disse muito bravo: nunca mais coma alguém fruto de ti. Quando ele voltou, ele falou assim: Jesus, o Senhor amaldiçoou a figueira. Ele calou, eles foram. Quando eles voltaram à tardezinha, a figueira estava totalmente seca, das raízes à última folha, totalmente seca. E eles falaram: Jesus, a figueira que o Senhor amaldiçoou, Jesus, ela secou. Jesus disse assim: é para provar que as palavras que saem da boca de vocês têm poder. Às vezes você está nervoso, às vezes você está estressado, às vezes você está cheio de problema, às vezes você está no seu último nível de ira. Você libera palavras de maldição contra os seus filhos que não tem nada a ver com o seu nervosismo. A figueira tinha culpa, gente? Sim ou não? Não. Não era época de figo, a figueira não tinha obrigação de ter figo, e Jesus amaldiçoou. E no The Chosen, Rafael, eles ainda falam, alguém fala assim: mas por que, Jesus? Não era época de figo, por que você fez isso? Não era época, a figueira não tinha culpa. Ele disse: é para provar que até as pessoas que não têm culpa, se você brinca e amaldiçoa, elas são amaldiçoadas. Às vezes você está aqui adorando a Deus, eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu está, Senhor te quero, Senhor te quero. Aí você sai lá na rua, se o seu carro estiver arranhado, essas pivetes, essas crianças malditas arranharam o meu carro. Mas aqui você abençoou, lá você amaldiçoou? A Bíblia diz que de uma fonte não pode jorrar água doce e água amargosa. De uma boca não pode proceder bênção e maldição. Ou sua boca é um canal de bênção, ou sua boca é um canal de morte. Ele falava: tem que matar, tem que matar, tem que matar. Ele matou. Ele foi preso. Ficou 4 anos preso.
Quando ele saiu, ele foi assassinado na rua. Quando ele saiu, ele foi assassinado, porque ele sempre amaldiçoava, sempre amaldiçoava, sempre amaldiçoava. Sabe o que o diabo precisa para fazer uma besteira? Só de uma língua. Lá no Éden, Adão e Eva estavam lá no Éden, gente, os dois lá. O diabo falou assim: eu preciso derrubar esse casal. Aí ele entrou numa serpente e chegou lá. Eu te faço uma pergunta: o diabo trouxe um prato maravilhoso para poder persuadir Adão e Eva e derrubar eles? O diabo usou comida? O diabo usou sexo? O diabo usou dinheiro? O que o diabo usou para derrubar Adão e Eva? A boca de uma serpente. Ele só precisou de uma boca que desse lugar para ele destruir Adão e Eva. O diabo só precisa de uma boca para destruir uma vida. Comece a usar a sua boca para o bem. Você vai sair daqui hoje, nunca mais você vai usar a sua boca para amaldiçoar nada e nem ninguém. Nada e nem ninguém. O salmista disse: cingiu-se de maldição, que ela seja como o cinto que o cinge. Ou seja, se eu vivo falando maldição, ela vai me rodear a minha vida. O cinto que o cinge, que o arrodeia, a veste que o veste, vestiu-se de maldição, que ela seja a roupa que o veste. Se você se veste de maldição, vive a maldição, vai ser como uma roupa que veste você. Vai ser como uma roupa. A partir de hoje, você vai usar a sua boca para profetizar vida. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Eu nasci para vencer, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu sou um vencedor. Deus me fez assentar nas regiões celestiais e eu estou reinando com Cristo. A partir de hoje, sua boca será um canal de vida. Lá em casa nós não ousamos amaldiçoar. Eu amaldiçoo minha esposa e meus filhos, nem ela. Se algum momento a gente solta uma palavra assim, que parece que foi uma maldição, na hora um repreende o outro e fala assim: nunca mais você fala isso aqui em casa. Está repreendido em nome de Jesus e nós cancelamos essa palavra em nome de Jesus Cristo. E eu entrei naquela vida de crack, de droga. Por fim, gente, eu estava devendo todos os traficantes da minha cidade. Todos os traficantes, eu ia lá, eu roubava a droga deles, e os traficantes já tinham mandado o recado: olha, o dia em que o Said colocar o pé aqui na porta da minha casa, eu dou um tiro na cara dele. Eu já não podia mais ir na porta de nenhum traficante. Se eu quisesse, eu tinha que pedir alguém para comprar para mim, porque eu estava ameaçado de morte por todos os traficantes da cidade de Arcos. Todos. Totalmente perdido, totalmente viciado, totalmente abandonado. Os piores da cidade de Arcos não queriam mais andar comigo. Os piores já não queriam mais andar comigo. Eu estava desacreditado, não tinha mais amizades, perdido. Somente a minha mãe e meu pai que ainda acreditavam em mim. Ninguém mais acreditava. Somente a minha mãe e o meu pai. Somente eles. Como que abre aqui, Duda? Me ajuda. Qual dedo que é? Esse ou esse? Esse. Ok, isso é. Só que não. Me ajuda aqui. Que? Não. Mais fácil, né? São 6 dígitos. Abre esse negócio aí pra mim, menina. Pelo amor de Deus. Tá vendo, gente, o que eu passo com a minha filha? Gente, em meu último dia no mundo, que eu estava no mundo,
Eu já contei isso aqui, algumas pessoas já conhecem meu testemunho. Eu acordei num domingo, por volta de meio-dia, e a minha mãe disse assim: meu filho, ao invés de você sair hoje para ir aprontar, procura uma igreja, vai procurar uma igreja, para você buscar a Deus, para você mudar de vida. Eu saí de casa e fui beber e usar drogas. Por volta de 5 horas da tarde eu estava num bar, onde ficavam os traficantes. Eu estava sentado na porta desse bar, em uma cadeira de lata, daquelas cadeiras que fecham, acho que nem existe mais. Eu me assentado naquela cadeira, veio um traficante, atravessou a rua e foi me cumprimentar. Quando ele se aproximou para me cumprimentar, eu empurrei ele, chutei ele, falei: sai de perto de mim porque eu não gosto de você. Ele saiu, foi na casa dele e buscou um machado. E disse assim: eu vou partir ele no meio, eu vou destruir ele agora. E ele veio com o machado, e ele batia o machado na rua e saía até faísca. Acho que ele estava assim: o próximo vai ser o pescoço dele. E aí passou um cara numa van que eu conheci e parou de frente o bar, me pegou, me jogou dentro da van e me levou embora. Ele me deixou 3 quarteirões abaixo, perto de um viaduto, e ali naquele viaduto, quando ele me deixou ali, ele falou: vai embora para sua casa, vocês vão matar um ao outro. Quando ele me deixou ali, tinha um traficante, vizinho meu, com uma bicicleta, sentado onde ele ficava vendendo drogas. Eu pedi a bicicleta dele emprestada e voltei. Falei: eu vou voltar lá e eu vou matar aquele cara. Eu voltando, no meio do caminho, eu passei num quebra-mola, eu descontrolei, eu caí de bicicleta, eu caí com a cara no asfalto, eu dei 12 pontos no meu rosto, 12 pontos. Me levaram para o hospital, eu ali sendo costurado, todo costurado, e ali deitado naquela maca de hospital, eu disse assim: Jesus, se o Senhor tem uma obra na minha vida, eu quero esse Deus que a minha mãe falou dele, para eu buscar ele hoje. A partir de hoje eu não quero isso mais para mim, eu não quero essa vida mais para mim. Eu vou entrar numa igreja e dali eu não vou sair nunca mais. Saí dali, na quinta-feira, eu fui para a igreja a irmã de um amigo meu, que nós ficávamos lá usando droga na casa dele, fumando crack. A irmã dele era da igreja e sempre ela pregava e falava de Jesus para mim. Teve um dia que ela foi falar de Jesus para mim, a gente estava muito louco, e eu falei assim, eu dentro da casa dele, olha o tanto que eu era folgado, gente, dentro da casa dela, eu falei assim: se você quiser conversar comigo, você nunca mais fala de Deus para mim. Na casa dela, gente, ela falando de Jesus para mim, na casa dela, mas ela nunca desistia, sempre que ela podia, ela tinha oportunidade, ela falava de Jesus, ela pregava para mim, e no momento certo eu disse: hoje eu vou na igreja da Aparecida, que é aquela mulher que pregou para mim toda uma vida. E aquele dia eu fui para a igreja, eu entrei, eu levantei a minha mão, eu entreguei a mão para Jesus, eu levantei a minha mão, entreguei minha vida para Jesus e disse: a partir de hoje, nunca mais na minha vida eu uso drogas, eu fumo, eu bebo, eu brigo, nunca mais. Esse mundo não me pertence mais a partir de hoje, nunca mais. Gente, fazem 20 anos que eu disse isso para Deus, que nunca mais eu voltaria. Fazem 20 anos que eu nunca tive uma recaída. Faz 20 anos que eu nunca mais bebi, que eu nunca mais usei droga. Fazem 20 anos que Jesus me salvou. E eu falei: Deus, se o Senhor me der essa graça, eu quero pregar, testemunhar. E o que o Senhor fez na minha vida, o Senhor pode me usar para o Senhor fazer na vida de outras pessoas, Deus. Porque eu não quero mais essa vida para mim. Minha mãe não merece isso, meu pai não merece isso, minha família não merece isso. Eu estou envergonhando o nome da minha mãe e do meu pai, que fizeram e fazem de tudo para mim, fazem de tudo. Entreguei minha vida para Jesus. Gente, com 3 anos de convertido, já contei aqui também, 3 anos de convertido, eu fui a júri popular, eu fui julgado por homicídio, por matar aquele homem que o meu amigo tinha matado, não fui eu. Meu amigo matou, eu estava junto. 3 anos de convertido, tinha 3 anos, que eu nunca mais coloquei o pé no mundo. 3 anos de convertido, eu fui a júri popular, e naquele júri popular eu fui condenado a 12 anos de cadeia, depois de 3 anos de convertido, firme na presença de Deus. Para você que às vezes fala: mas eu estou na igreja, Deus, mas o Senhor permite isso, Deus, mas aconteceu isso, Deus, mas aconteceu aquilo. Eu saí do fórum, condenado a 12 anos de cadeia, dizendo assim: Deus pode me dar quantos anos de cadeia for, não importa,
eu não abandono o Senhor mais, porque eu me converti, eu entreguei minha vida para Jesus, e eu vou cumprir com a minha palavra que nunca mais eu saio da igreja. 12 anos de cadeia que eu fui condenado, podia sair dali revoltado com Deus, revoltado com a justiça, revoltado com as pessoas. Eu saí de lá chorando e dizendo: Deus, o Senhor continua sendo o meu Deus do mesmo jeito, e não mudou nada. Meu advogado recorreu, eu continuei esperando 4 anos em liberdade, ele recorreu em Belo Horizonte. Se eles batessem o martelo e dessem, continuassem com a mesma sentença, eu ia para a cadeia, cumprir 12 anos de cadeia. Recorreram, eles anularam aquela sentença e fizeram outro júri popular. Eu fui a júri popular novamente, e da segunda vez eu fui absolvido e inocentado dessa morte, desse homicídio que eu não tinha cometido, e cancelaram aqueles 12 anos de cadeia que eu tinha sido condenado. Esse é o Jesus que eu sirvo, esse é o Jesus que você serve. Abacuque disse: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, nos currais não haja vaca, e no campo não haja mantimento, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei ao Deus da minha salvação. Hoje, sabe por que eu valorizo cada minuto com a minha família e na presença de Deus? Porque eu não quero um mundo mais para mim. Se você foi nascido e criado na igreja e você está curioso para saber o que tem no mundo, o que está te esperando lá é morte, é droga, é cadeia, é traição, é tudo que não presta, é o que está esperando lá fora. Valorize cada minuto na presença de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, mulheres que estão aqui. Se eu trouxesse uma tesoura para um culto como o de hoje, você deixaria eu cortar o seu cabelo? Sim ou não? Não? Mas se você tivesse só 2 alternativas, ou eu cortasse o seu cabelo, ou eu cortasse os seus dedos, o que você escolheria? Agora você deixaria eu cortar o seu cabelo, né? Mas sabe por que você deixaria eu cortar o seu cabelo? Porque o cabelo cresce de novo, e os dedos não. Sabe qual lição que nós aprendemos aqui? Vai chegar num momento da vida que você vai ter que sacrificar alguma coisa na sua vida. Cuidado para você sacrificar aquilo que não tem mais volta. Cuidado para você não sacrificar o seu casamento, não sacrificar o tempo com seus filhos, não sacrificar o pouco tempo que você ainda tem com seus pais, não sacrificar esse momento que você está tendo na presença de Deus, não sacrificar o seu ministério e servir ao Senhor. Cuidado para você sacrificar e cortar aquilo que não cresce mais. Dinheiro, se você não ganhar esse ano, você ganha o ano que vem. Promoção na empresa, se você não ganhar esse ano, você ganha o ano que vem. Faculdade, se você não fizer esse ano, você faz o ano que vem. Um curso, se você não conseguir esse ano, você consegue o ano que vem. Agora, a família é o tesouro irrecuperável. O seu tempo é o tesouro irrecuperável. Deus é um tesouro irrecuperável. O seu chamado é um tesouro irrecuperável. Se tiver que cortar alguma coisa, corte aquilo que cresce de novo. Não corte e sacrifique aquilo que não tem mais volta. Eu entreguei minha vida para Jesus e falei: se tiver que cortar alguma coisa, eu vou cortar o mundo, eu vou cortar os vícios, eu vou cortar os prazeres do mundo, eu vou cortar o pecado, eu vou cortar a iniquidade, eu vou cortar as festas, eu vou cortar as más amizades, eu vou cortar aquilo que não presta. Eu não vou sacrificar a minha família, eu não vou sacrificar o meu chamado. Por isso que eu estou aqui, mais de 10 anos de pastor, mais de 10 anos de pastor. Hoje eu estava tendo uma conversa com meu amigo Léo, eu abri o meu coração com ele, falei assim: Léo, quantas vezes eu pensei em desistir de tudo, mas eu nunca abri a minha boca para falar assim, ó, eu vou desistir. Quantas vezes eu pensei, mas eu nunca falei. Sabe por quê? Porque se eu sei que se eu voltar, o que está me esperando lá fora é a morte. Eu sei que se eu voltar, o que está me esperando lá fora é a cadeia.
Eu sei que se eu voltar, o que está me esperando lá fora são doenças. Agora eu sei que se eu andar para frente e caminhar, eu sei que o que está me esperando são os melhores dias da minha vida. Um futuro maravilhoso com Deus, com a minha esposa, com os meus filhos, uma igreja que vai multiplicar, que vai triplicar, que vai crescer, e Deus vai mandar vidas. Eu sei que o que me esperam são conexões com pessoas incríveis, com pessoas maravilhosas, é uma vida próspera, é uma vida abençoada, é uma vida maravilhosa. Então para que eu vou voltar? Moisés estava diante do Mar Vermelho, ele olhou para trás, o que ele viu? Morte. Faraó esperando ele para matar ele. Ele falou: o quê? Eu não vou voltar. Ele clamou: Deus, faz alguma coisa. Deus disse: por que clamas a mim? Marche. Gente, orar é bom demais. Nós estamos em 100 dias de oração, mas tem hora que não tem que orar não, tem que agir. Moisés começou a orar, Deus falou assim: agora não é hora de orar não, agora é hora de agir. Soca o cajado na água e começa a marchar que o mar vai abrir. Deus está dizendo para você: começa a marchar, começa a caminhar, começa a avançar, começa a ter atitude, começa a agir, que você vai ver Deus abrir o Mar Vermelho na sua frente. O mar vai se abrir. Olha aqui, não volte para o lugar onde você está querendo ir. Eu vim de lá, e lá estão matando por causa de nada, estão traindo em troca de nada. Estão traindo em troca de nada. Você sabe o que pode prejudicar a minha vida e a sua vida? Tem uma das coisas que são mais prejudiciais a mim e a você, sabe o que é? O plano B. O plano B. Eliseu, quando Deus chamou Eliseu, sabe o que Eliseu fez? Ele queimou. Eliseu estava arando a terra com os carros de boi. Sabe o que Eliseu fez? Eliseu queimou os carros, fez um churrasco e seguiu Elias. Mas por que ele fez isso? Quando ele fez isso, ele estava dizendo: eu estou queimando o meu plano B, porque a minha vida com Jesus não tem volta mais. Não mate o seu plano B. Pedro, quando Jesus chamou Pedro deixou as redes. Eu te faço uma pergunta: Pedro queimou as redes, sim ou não? Não. Eliseu queimou os carros de bois, Pedro não queimou as redes. Sabe por que ele não queimou as redes? Porque ele deixou o plano B fresquinho para ele voltar de novo. Quando Jesus morreu, o que ele fez? Pegou 6 dentre os 12 discípulos e diz assim: vamos pescar? Vamos, bora lá. Ele voltou para o plano B, aquilo que ele não tinha queimado, a segunda alternativa. Ele voltou para o plano B, por quê? Porque ele não queimou as redes. Ele não queimou as redes. Porque, olha aqui, vou te dar um recado: toda vez que você tentar ressuscitar um passado que Deus não tem para você, você vai ressuscitar junto com o seu passado as suas dores, os seus problemas, as suas angústias, o vazio que tem dentro de você, o seu passado, as suas tristezas, todos os pecados, você vai ressuscitar juntamente com o seu plano B. Queime as suas redes, queime as suas carroças, queime o seu passado e diga assim: é daqui para o céu, para lá eu não volto mais. Para lá eu não volto mais. Meu pastor era bonzinho demais. Quando eu comecei a pregar, ele me chamou e falou assim: Said, você sabia que ministério é caminho de ida sem volta? Eu falei: o que, pastor? Ele é. Hoje você começou o seu ministério, e ministério é caminho de ida sem volta, não tem mais volta. Não adianta você tentar. Deus te estragou para o mundo, não tenta voltar que você está estragado. Você só presta para Deus agora, você só presta para andar para frente, você não presta para voltar para trás mais. Deixa eu te dar uma palavra linda e maravilhosa. Deus te estragou para o mundo. Glória a Deus. Deus te estragou para o mundo. Você não presta mais para o mundo. Não adianta nem você tentar, vai ser tragédia. Não adianta. Não, pastor, que notícia ruim. Não, notícia boa, porque você vai avançar e Deus tem milagres para você. O seu testemunho vai salvar vidas, o seu testemunho vai transformar famílias, o seu testemunho vai curar outras pessoas, porque Deus tem cura para você. Qual é a vantagem, pastor? São muitas,
mas os livramentos que eu não tinha lá no mundo, tantos livramentos que eu não tive, que eu paguei um preço muito alto, hoje Deus cuida de detalhes na minha vida. Já contei aqui, vou contar de novo. Depois de convertido, nós resgatamos algumas pessoas do mundo do crime, do tráfico. Um deles que nós resgatamos, um traficante, ele ficou 2 anos na igreja. Depois de 2 anos ele desviou. Foi preso por causa do tráfico de droga, na cadeia. Ele estava lá e começou a dar o testemunho. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu vim para cá? Eu estava na igreja, eu estava bem, eu voltei a traficar, agora eu estou na cadeia. Um dos rapazes perguntou para ele, um dos caras lá que estava preso, falou assim: que igreja que você era? Eu era da Mensageiros. Sério? Ah, então você conhece um tal de Said que está lá, não conhece? Conheço, o Said é líder de jovem lá da igreja. Ele olhou e falou assim: aqui é desgraçado. Eu falei: por quê? Porque aquele cara me pegou um dia, ele e a turma dele, eles me destruíram, eles me bateram tanto, eles me deixaram igual um trapo velho jogado no chão. Eu jurei que eu ia matar ele. Eu jurei que eu ia destruir a vida dele. E aí ele converteu. E eu falei assim: mesmo assim eu vou matar ele, mesmo depois de convertido. E ele contando para o desviado dentro da cadeia. Mas aí, Gustavo, sabe o que aconteceu, Gustavo? Ele contando para o Gustavo desviado. Eu vi ele um dia, estava eu e minha irmã de carro. A família desse menino é tudo traficante, homicida. A maioria deles estão presos por causa de homicídio, tráfico de drogas, assalto. Estava ele e a irmã dele, que era uma traficante. Ele falou: estava eu e minha irmã, Gustavo. E eu passei de carro. E eu vi um site na calçada com uma Bíblia na mão, falando de Jesus para uma pessoa. Com a Bíblia na mão. E a minha irmã parou o carro. E eu tinha uma faca no carro. E ela falou assim: pode ir lá, pode matar ele, dá uma facada nas costas dele, entra no carro e nós vamos embora. Gustavo, eu desci do carro, peguei a faca e fui. No meio do caminho, Gustavo, as minhas pernas travaram. E eu não consegui fazer nada. Eu fiquei travado, eu não ia para frente. As minhas pernas começaram a bambear. Eu achei que eu ia cair ali. O que eu tive que fazer? Voltar para trás. Eu não consegui, eu voltei, entrei no carro. Minha irmã disse: por que você não matou ele? Ele falou assim: não vou fazer isso, eu não vou matar. Por quê? Porque minhas pernas travou e eu não consigo. Ela falou assim: vamos esperar ele sair dali, que eu vou atropelar ele, eu vou passar por cima dele. Ele falou: nós não vamos fazer isso, vamos embora. Gustavo, eu quis matar ele, mas algo me travou e eu não consegui. Esse é o privilégio de você servir um Deus que te livra, mesmo quando o diabo prepara a sua morte e você não está sabendo de nada. E você não está vendo nada. Deus, Ele cuida de mim e Ele cuida de você. Esse é um dos que eu fiquei sabendo. Quantos livramentos inconscientes que eu não sei, que quando eu chegar no céu, Deus vai me contar. Deus vai me falar: olha, eu te livrei aqui, te livrei ali, te livrei ali, te livrei ali. Esses dias eu estava voltando de Acre, uns 4 meses atrás. Primeiro posto de gasolina, a pastora: amor, encosta, nós precisamos de abastecer. Encostei. Quando eu encostei, que eu olhei o frentista sentado, eu falei: amor de Deus. Falou: o que foi, amor? O frentista que está ali. Quem que é, amor? O rapaz que eu dei 3 facadas nele. Amor de Deus. Agora você já encostou, deixa ele vir. Ele veio. Quando ele veio, chegou, olhou: quanto que é de gasolina? Falei: pode completar aí, completa de álcool, que o dinheiro está meio escasso. Pode completar de álcool para nós, por favor. Falei: e aí, Fabinho, tudo bem? Ele olhou para mim assim: quem é você? Falei: ô Fabinho, o Said. Ele falou: Said, é você, Said. Said, você está mudado demais, eu nunca ia te conhecer se você não se apresentasse. Said, que família linda, Said. Parabéns a sua esposa, esses são seus filhos. Parabéns, Said, olha o que Deus fez na sua vida. Olha o que Deus fez na sua vida. Eu só não contei o melhor, que antes disso, quando eu me converti, eu fui lá na casa dele, bati na porta da casa dele, pedi a mãe dele para ir lá no quarto dele e pedir perdão para ele. Eu entrei, fui lá no quarto dele, abracei ele, pedi perdão a ele, levei ele para o culto e ele entregou a vida para Jesus. Ele subiu no altar. Eu contei esse testemunho que eu contei para você aqui, que eu tinha dado 3 facadas nele. Ele subiu no altar, eu dei o testemunho junto com ele, ele levantou a mão e entregou a vida para Jesus. Encontrei com ele no posto, eu falei: e aí, Fabinho, como que você está? Graças a Deus, pastor, hoje eu estou bem, hoje eu estou liberto, eu fui transformado, eu tenho meus filhos, eu amo a minha família, Said. Pastor, ele me chama de pastor, minha vida foi transformada também. Gente, olha o que Deus faz. Olha o que Deus faz, esse é o Deus que eu sirvo. Fica de pé que eu quero orar por você.